bem-vindo a mais uma aula sobre a abordagem do adolescente. Este é o terceiro de uma sequência de 4 tópicos que estamos apresentando com o objetivo de passar informações importantes para que você possa conduzir uma consulta com o paciente adolescente. Os 2 tópicos anteriores, nós dividimos cada um deles em 2 vídeos, onde abordamos os fatores que influenciam o processo de adolescer e como eles se comportam nesta fase da vida. E também falamos sobre como reagem as famílias que possuem filhos nesta fase da vida. O tópico que iremos abordar agora será voltado para entendermos quais são as características necessárias a um profissional que irá atender adolescentes. Para que você possa aproveitar bem a aula que nós vamos expor agora, é muito importante você já ter assistido as 2 aulas que nós falamos sobre os fatores que influenciam o processo de adolescer e as 2 aulas que nós falamos sobre como se comporta o adolescente e a sua família. Dito isso, vamos lá, vamos começar essa aula. Conforme já comentamos nas nossas aulas anteriores, a consulta com o adolescente tem características muito peculiares e diferentes das consultas com crianças. Um ponto central desta diferença está na forma e na intensidade com que os pais serão envolvidos no atendimento e como e quando o adolescente poderá assumir ele mesmo os cuidados sobre a sua própria saúde. Dependendo da faixa evolutiva em que o paciente adolescente se encontra, as características de uma consulta poderão estar muito próximas àquelas que se pratica durante o atendimento de uma criança, como poderá ser muito mais semelhante a como nós agimos na consulta com um adulto. Mas isto sempre será uma construção, feita caso a caso, sempre levando em consideração todas as características comportamentais, tanto de jovens quanto de famílias, que nós já apresentamos nos vídeos anteriores. Mas devemos lembrar que um paciente adolescente, do ponto de vista jurídico, ele é menor de idade e ele está sob a guarda dos pais ou dos responsáveis. Frente a esta questão, é importante que a gente mantenha uma boa relação com a família, mas principalmente mantendo os pais informados a respeito da evolução do processo terapêutico. Porém, cuidando para não quebrarmos um dos itens importantes, que é o sigilo. O adolescente também tem direito a sigilo das suas informações pessoais e íntimas. E quando eu falo em mantê-los informados da evolução do paciente, eu me refiro a atualizar os pais sobre a evolução da queixa que estes pais trouxeram, referente às questões clínicas ou mesmo comportamentais do adolescente. Aquelas queixas que os pais trouxeram. Mas eu tenho que ter cuidado no momento que eu vou comentar algo que foi o paciente que comentou no momento em que ele estava sozinho conosco. Um profissional que se dispõe a atender de forma global um paciente adolescente tem que ter claro na mente que ele não poderá se restringir às questões estritamente clínicas trazidas pela família no momento do atendimento. Para o adolescente, até uma simples unha encravada ou mesmo uma micose superficial de pele pode ter repercussões psicossociais e que vão exigir do profissional uma atenção para esses aspectos que estão envolvidos para que ele realmente consiga ser resolutivo. Mas talvez você tenha ouvido o que eu acabei de falar e pensado, bobagem, unha encravada, tem envolvimentos psicossociais. Coloca no lugar de um adolescente que participa de uma escolinha de futebol, por exemplo, e ele vem treinando, querendo jogar, e surge um campeonato que aquela turma vai participar. E na semana em que ele vai ter o campeonato, ou no dia que ele vai ter o campeonato, ele está com uma unha encravada. E essa unha encravada vai tirá-lo de dentro do jogo. Ele não vai poder jogar como ele gostaria, ele não vai desempenhar o que gostaria. E isso certamente vai interferir até na maneira com que ele vai se propor ou não a fazer a nossa terapêutica. E eu poderia com certeza ficar dando inúmeros exemplos para vocês de coisas clínicas até simples que certamente tem alguma ou pode ter alguma interferência nas questões psicossociais de um adolescente. Então é necessário estar atento a tudo isso. Porque para ser eficaz no atendimento desta faixa etária, é indispensável estar pronto para acolher, entender, auxiliar, amparar, orientar
e então resolver. Porque é através do olhar sobre esses aspectos todos que você vai poder construir realmente o caminho da terapêutica mais adequada e resolutiva para aquele paciente. Mas nós vamos pegar cada um desses itens e vamos ampliar para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Mas vamos começar pelo item acolher. Significa estar pronto para mais do que apenas ouvir. Acolher é estar pronto para perceber tudo aquilo que é demonstrado ou trazido em consulta. É saber usar todas as técnicas que você possa aprender e desenvolver para fazer o paciente se sentir bem no atendimento, valorizado e respeitado ao longo de toda a consulta e o período de atendimento, fazendo com que ele se sinta bem e, por se sentir bem, ele vá conseguir expor aquilo que ele está sentindo ou necessitando. Significa ser capaz de perceber a complexidade do ser humano que está ali na sua frente. O que seria entender? É ter bem claro que aquele paciente que está ali na sua frente e os familiares deles possuem crenças, vivências, expectativas que possivelmente serão diferentes das tuas crenças, vivências e expectativas e que devem ser levadas em conta no momento que você está avaliando as condutas, tanto da família quanto do adolescente, e você está pensando em determinar condutas ou sugestões para aquela família e aquele paciente. E isto deve ser feito sem julgamentos ou críticas, para evitar surgimento de barreiras, porque não é a sua vida, é a vida daquela família, daquele paciente. Eles têm as motivações para estarem agindo do jeito que estão agindo. A nossa função é auxiliá-los a entender o que está acontecendo e também você entender o que está acontecendo para poder criar as estratégias terapêuticas. Auxiliar. Devemos auxiliar paciente e familiares a exporem suas necessidades, a exporem aquilo que vem atrapalhando, ou preocupando ou incomodando. E ajudá-los também a entender consulta ou aquelas que também foram identificadas na consulta. E quando eu cito amparar, eu estou falando da importância de criarmos um ambiente onde tanto o adolescente quanto a família se sintam protegidos, se sintam seguros, se sintam respeitados naquele seu momento de dificuldade. Naquele momento que eles vieram em busca de algum tipo de suporte ou resolução. E isso fundamentalmente sem que eles se sintam criticados, julgados ou analisados. Porque só assim eles vão poder se sentir bem para buscar a qualquer momento esse tipo de ajuda. Orientar seria ampliar seus conhecimentos, seus argumentos, sua visão de mundo, para que ele tenha maior condição de ir em busca de soluções e de mudanças comportamentais que melhorem a sua qualidade de vida. E com isto tudo, termos condições de resolver as questões que estão sendo trazidas ou identificadas durante o atendimento. E devido às peculiaridades desta faixa etária, no que tange às questões emocionais e comportamentais, o sucesso do atendimento vai depender das atitudes que o profissional irá ter no trato, na lida com este paciente. Certamente você já entendeu que o adolescente não é um paciente como qualquer outro, ou um paciente comum. Ele é um indivíduo passando por um turbilhão de mudanças internas e com um comportamento bastante característico desta faixa etária e que vai exigir de você um tipo de abordagem diferenciada. E como eu já citei em vídeos anteriores, um dos maiores desafios enfrentados pelo profissional será a construção do vínculo com este paciente que é tão complexo, pois será através da construção desse vínculo que você vai garantir a continuidade e a adesão ao tratamento que você está propondo. Você certamente deve recordar que eu comentei que o adolescente está em busca da independência e por isso ele terá uma tendência a não aceitar regras, orientações ou qualquer tipo de comando vindo da parte dos pais ou de qualquer adulto que possa representar uma posição hierárquica superior a ele. Ele também terá uma tendência a posturas onipotentes, que vão possivelmente expô-lo a riscos, já que o amadurecimento neurológico dele
não chegou ao estágio de um juízo crítico pleno para ele poder realmente saber o quanto aquilo que ele está fazendo pode conduzi-lo a um resultado indesejado. Pois esta percepção das consequências do que ele vai fazer a longo prazo só se estabelece quando o lobo frontal consegue ser mais plenamente integrado no funcionamento neurológico dele. Mas, no entanto, inconscientemente ou não, ele ainda sentirá a necessidade de ter alguém que escute, que oriente, que apoie, pois ele ainda mantém algum grau de insegurança e de dependência. Ele percebe que ele não é dono de toda a verdade ainda, mas ele não pode assumir isso frente à família. Então, ter alguém que possa realmente confiar é bastante importante. E é neste papel que o profissional de saúde poderá entrar para construir um vínculo com o paciente adolescente. Pensando desta forma e levando em conta todas as características dos pacientes nesta faixa etária, para que o profissional venha construir este vínculo tão necessário, ele deverá ter algumas características ou ter algumas atitudes que nós vamos listar daqui para frente. Uma delas é envolvimento. O que eu quero dizer com isso? É demonstrar ao paciente que ele é o centro das suas atenções naquele momento. Você está realmente envolvido em buscar soluções, envolvido em ajudá-lo a encontrar uma saída para aquela dificuldade que ele está passando, para aquele problema tanto clínico quanto de relacionamento ou emocional. Ele necessita perceber que ele naquele momento é realmente o foco da sua atenção. Então, o envolvimento seria ter a capacidade de passar para o paciente, de transmitir para o paciente que realmente o foco da sua atenção é ele, em todos os aspectos que ele estiver buscando. É estar atento a tudo que ele disse, a tudo que ele te transmite, e ajudá-lo a buscar soluções e pensar em soluções das mais diversas que se adaptem ao caso dele. Ele necessita se sentir valorizado, importante. Mas também é necessário ter firmeza. É necessário estar convicto e ter clareza daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo solicitado. É apresentar de forma clara os caminhos mais adequados para a solução do problema que ele está lhe trazendo. E não se deixar manipular tanto pelo paciente, nem pelos familiares que muitas vezes vêm com soluções que eles desejam que sejam impostas. A sua função é encontrar a solução adequada para o paciente, que seja melhor para a saúde do paciente. Mas veja bem, ser firme não é ser impositivo, não é ser autoritário. Ser firme é demonstrar clareza nas suas convicções, na lógica daquilo que você está propondo. O adolescente, mesmo estando em busca da sua independência, lá no fundo, mesmo que seja de uma forma inconsciente, ele sabe que ele ainda não é capaz de assumir totalmente todas as suas responsabilidades, que ele ainda precisa de algum tipo de orientação, que talvez ele não esteja preparado para todos os desafios que ele está enfrentando naquele momento de vida dele. E esse desejo de independência, mas a percepção de que talvez não dê conta de todas as responsabilidades que ele tem que assumir, gera bastante ansiedade em alguns pacientes. Então perceba, essa dicotomia, digamos assim, eu quero ser livre, independente, mas eu ainda não me sinto totalmente capaz. E é nesta lacuna que entra o profissional de saúde. No momento que ele percebe, ele firme, seguro do que está dizendo, mas ao mesmo tempo vinculado, ao mesmo tempo envolvido com as questões daquele paciente, ele com facilidade irá criar um vínculo com este profissional e passará a aceitar do profissional orientações ou esclarecimentos que talvez ele se negue a receber dos próprios pais. Ele saberá valorizar o seu envolvimento e a sua postura e por isso se sentirá seguro. Mas veja bem, nós não estamos no papel de amigo do paciente. Nós não somos mais um adolescente que está dando dicas para ele. Nós somos um adulto que está na posição de ser adulto. E por isso maturidade é muito importante. Então é indispensável que nós nos mantenhamos na posição de adultos que somos. Devemos demonstrar maturidade na lida com o paciente, na lida com os assuntos que ele e familiares estão nos trazendo. Mas cuidado para não entrar em disputas de poder. Ser adulto não é ser o dono da verdade.
Ser adulto e demonstrar maturidade não significa garantir que a sua opinião, a sua forma de ver as coisas é a correta e o adolescente tem que se submeter ao que você está dizendo. Ser maduro, ser seguro, é transmitir ao adolescente que você tem convicção daquilo que está dizendo, mas automaticamente também tem capacidade de ouvi-lo, entendê-lo e adaptar as coisas para que seja mais facilmente executável por aquela pessoa. E a importância da questão da maturidade está muito baseado no fato de que o adolescente, quando vai buscar ajuda realmente porque ele precisa, ele não está em busca de um amigo, porque ele tem consciência de que o amigo sabe tanto da vida quanto ele. Ele está em busca de alguém que tenha mais experiência de vida e que possa realmente transmitir para ele a confiança e a segurança que ele precisa. Isso tudo vale não só para questões emocionais, mas principalmente para as questões clínicas. Ele precisa se espelhar na maturidade, na confiança do profissional para poder acreditar naquilo que ele está propondo em termos de terapêutica. E aí entra uma outra característica muito importante, uma habilidade muito importante, que é de ter empatia. E se nós pegarmos o conceito de empatia, nós podemos dizer que é considerada a aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que o outro sente, desejando o que o outro deseja, aprendendo da maneira como o outro aprende. Saber se colocar no lugar do outro e conseguir entender, ver e sentir através do outro nos favorecerá a compreender e a ir em busca pela forma mais adequada de solucionar aquele problema que está sendo trazido. Por estar passando por um período de turbulência emocional e de várias modificações biológicas, psicológicas, nas relações sociais, o adolescente tende a se sentir incompreendido, porque ele pensa e quer fazer de uma certa forma e os adultos muitas vezes dizem, não pode, não é assim, não deve. E ele fica nessa sensação de incompreensão. Por isso a importância do profissional desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender e buscar entender a forma com que este paciente age, pensa e sente. É poder ver a situação através dos olhos do paciente, através da sua perspectiva, do seu entendimento, sentindo e compreendendo como ele sente as coisas. E quando temos empatia, passamos a nos importar mais com o bem-estar da outra pessoa e querer ajudá-la mais. Vê que isso favorece também o nosso envolvimento. Uma outra característica é a capacidade de compreensão. Com muita frequência, como eu disse há pouco, o adolescente se sente incompreendido, porque pensa e age de forma diferente com o que os adultos estabelecem. E através do entendimento da fase em que o jovem se encontra naquele momento, lembra-se das fases, inicial, médio e final, e das características pessoais, familiares e do meio social que ele se encontra, será possível entender o que está levando o jovem a ter a atitude, o pensamento e o comportamento que ele está apresentando. E será com esta compreensão deste contexto todo que você poderá construir a terapêutica adequada, que terá mais possibilidade de ser praticada pelo adolescente e até pela sua família. E isto reforçará mais ainda a sua relação profissional com aquele paciente, ampliando a palavra mágica que eu sempre tenho repetido, que é vínculo. Mas com certeza, na vida profissional, você vai interagir com pessoas de características muito diferentes das suas, que tenham religiosidades diferentes, que venham de mundos até sociais, econômicos, culturais diferentes do seu. Então aí entra uma palavra muito importante que é respeito. O profissional que atende adolescente deverá estar preparado para interagir com pacientes que apresentam grande diversidade de comportamento, de postura, de aparência, de forma de pensar, de ideologia, de crenças e até mesmo de maneira de falar, do vocabulário que eles usam. Lembre-se que nesta faixa etária, a palavra-chave ou a regra principal deles é ser diferente, é pensar e agir diferente, porque assim eles vão buscar uma diferenciação dos adultos para poder ter e buscar a sensação de independência.
será muito importante não só compreender, como eu já falei, mas também respeitar a forma de ser daquele paciente e dos seus familiares. Não cabe em momento algum julgar ou buscar mudar o estilo de vida, de pensar e de sentir dos pacientes e das suas famílias. Mas vamos a uma outra característica. Vocês recordam, né, que o adolescente, no auge da fase média dele, ele se sente muito poderoso na busca pela independência, por poder reforçar quem ele é, a sua identidade, e ainda não muito desenvolvida a parte do lobo frontal que possa dar o juízo crítico, o adolescente tem uma sensação de onipotência. Característico, né, dessa fase, como nós já citamos nos vídeos anteriores, associada à constante observação crítica, porque como eles estão desenvolvendo a capacidade cada vez maior de raciocinar, de julgar, eles se tornam bastante críticos. Vocês devem lembrar que eu citei isso. E essa crítica se faz muito sobre o comportamento e sobre a forma de agir dos adultos. Isto faz com que o adolescente tenda a não aceitar ou a duvidar, muitas vezes, de afirmativas que os adultos fazem, porque para ele alguns conceitos dos adultos não são muito coerentes. E, logicamente, isso vai repercutir na relação com o profissional. Afinal de contas, seremos adultos tentando de alguma maneira ou buscando de alguma maneira mostrar um caminho a ser seguido para a resolução do problema que ele está nos trazendo. E como quebrar, né, esta tentativa do adolescente botar uma barreira e dizer não, eu é que sei. Não vou seguir a tua forma de fazer, vou fazer da minha forma. Eu vou tomar o remédio, não vou tomar, eu vou colocar, vou fazer repouso, não vou, eu vou fazer uma contenção numa articulação que eu machuquei ou não vou, eu vou fazer a dieta necessária para o meu diabetes, eu vou usar insulina, não vou usar insulina. Como quebrar esta barreira que ele vai colocar para dizer que não seguirá a nossa regra? A forma mais tranquila está baseada na palavra competência. Esta palavra também é chave. É como nós vamos demonstrar que a gente sabe do assunto, nós estudamos e não precisamos ficar dizendo isso, eu sei, eu estudei, não é isso. É apenas transmitir o conhecimento para o paciente, dando argumentos do porquê aquilo é assim, justificando a lógica do nosso pensamento. Por que é necessário usar a insulina? Por que é necessário fazer uma dieta? Por que será que eu devo fazer uma contenção de uma articulação? Qual as consequências? Fazer o paciente perceber a lógica daquilo que tu estás apresentando. Mas se por acaso você não tiver algumas respostas, em hipótese alguma, fazer de conta que sabe. Ou ficar dando explicações que não são muito coerentes. Porque hoje, principalmente na era atual, com acesso total à mídia eletrônica, onde eles têm acesso à cultura em todos os lugares, nosso grande, entre aspas, inimigo é o Google, eles pesquisam as nossas condutas para saber se elas são certas ou não. Arriscar dizer coisas que nós não temos total confiança é realmente demonstrar uma certa incompetência. E perceba, não é que devamos saber tudo. Se nós não soubermos, nós temos que ter segurança de dizer, pá, isso eu não sei te responder, mas tu espera que nós vamos descobrir. E ir em busca da resposta e trazer para o paciente a resposta. Vocês estão passando no mínimo duas mensagens. Primeiro, eu não sou perfeito, e se eu não sou perfeito, eu não preciso exigir que tu sejas perfeito. E a segunda é que quando não se sabe algo, a gente pode ir atrás da resposta, a gente pode ir em busca da solução. E eu vou reforçar, competência não é ter domínio de todos os conteúdos, mas sim ser sincero e capaz de assumir que não domina algum determinado tópico, ou vários tópicos, mas ter potencial para ajudá-lo a si mesmo, de ir em busca de uma solução. Mas vamos então para mais uma característica da lista que eu fiz para apresentar para vocês hoje. Repetindo o que eu já disse, lembre-se que o paciente adolescente, ele muitas vezes vai se comportar de forma desafiadora, de forma prepotente, questionando as coisas com muita frequência, não aceitando as orientações que nós damos, por acreditar que ele sabe mais do que a gente ou por ele querer fazer da forma dele.
e acaba se demonstrando ou se posicionando de uma forma desmotivada, desinteressada naquilo que nós estamos propondo. Agora te imagina atendendo um paciente assim, que entra no teu consultório, com a cara feia, olhando para o chão, tu pergunta e ele te responde com meias palavras, ou só com grunhidos. Aí tu orienta algo, ele não faz, aí tu diz, ele não concorda, aí ele volta na semana seguinte para saber se usou a medicação, ele não usou, e fica te olhando com uma cara estranha. E como será que você vai reagir frente a esta postura? Que tipo de sentimentos isso mobilizará dentro de você? Como é que vai repercutir esta pessoa que está na sua frente não dando a mínima para aquilo que tu estás fazendo? Porque a mensagem que algumas vezes eles nos passam é: tô nem aí pra ti, coroa. Coroa é um troço velho, né? Pelo amor de Deus, faz tempo acho que ninguém usa essa. Mas vale, tô nem aí pra ti. Não tô nem interessado no que tu tá falando. Pois é, mas o profissional que quer realmente ser eficaz no atendimento dos jovens tem que desenvolver a capacidade de não se deixar atingir por esses comportamentos, por estas formas de agir. E o melhor antídoto para essas posturas contestadoras e que vão de alguma maneira mobilizar sentimentos ruins dentro da gente ao atendermos adolescentes é gostar do que se faz, é ter amor pelo aquilo que está fazendo, é realmente fazer com satisfação a sua profissão, o seu trabalho junto com jovens. O profissional que se dispõe a atender adolescente deve efetivamente gostar do que está fazendo, deve gostar da lida com esses jovens, deve entender de todo o processo de adolescência, de como eles se comportam, das coisas que eles pensam, para de domínio desses conhecimentos todos da fase, poder realmente se colocar no lugar daquele jovem e, desenvolvendo esta empatia, poder ter satisfação em estar ajudando e percebendo a evolução dos jovens. E para isso ele precisará transmitir ao paciente que ele está gostando. E se ele conseguir transmitir ao jovem que aquilo lhe dá satisfação, que ele gosta de atender e que ele realmente entende o porquê que o jovem está reagindo daquela forma que está reagindo, isto transmitirá e o paciente captará com facilidade: pô, esse profissional realmente gosta do que faz, ele está aqui para me ajudar, ele está comigo. E o adolescente que perceber esta satisfação em que tu estás tendo em atender, o teu empenho, o teu envolvimento profissional em buscar soluções adequadas para ele, ele vai realmente desenvolver aquela palavra mágica que eu tenho repetido tantas vezes, que é vínculo. Ele vai se vincular a você como profissional e vai seguir as terapêuticas sugeridas. Mas realmente entra a palavra que eu citei, que é amor. Você precisa realmente amar o que faz. Parece meio estranho isso que eu estou dizendo, né? Mas amar o que se faz aumentará muito a tua eficácia e a tua capacidade realmente de buscar soluções e chegar às resoluções que você deseja e o paciente necessita. Agora que nós já conversamos sobre as características que um profissional tem que ter para atender adolescente, acho que é importante também falarmos um pouco sobre o ambiente onde essas consultas vão ocorrer. Como é que são as características do ambiente, as condições básicas para o atendimento do adolescente. Aspectos como é o consultório de um médico que atende adolescente, como é que é a sala de espera, como é que nós lidamos com o tempo de consulta, como é que é a acessibilidade do paciente ao médico. Não estou falando acessibilidade para dificuldades especiais, estou falando acesso ao profissional. Como é que é a questão das especialidades na adolescência, entre outras tantas questões. Mas, como nós já temos algum tempo de aula, nós vamos dar uma pausa para vocês descansarem e nós vamos abordar esse aspecto no próximo vídeo. Aguardo vocês lá.